Olá, bom dia. Hoje é o dia 21 de junho e o nosso texto de hoje se encontra no capítulo 8 de Romanos e no verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse texto muito bonito, né? A gente pega esse texto assim isolado, ele já é muito interessante. Mas quando você o estuda no contexto de Romanos capítulo 8, é ainda mais interessante. Porque todo o texto da palavra deve ser analisado, estudado dentro do seu contexto. Né? Pegar um verso isolado assim e citar por aí afora pode ser muito perigoso, se você não entender qual é o contexto desse verso. E esse verso, a gente já viu algo sobre isso no capítulo 8, verso 9, quando a gente viu que pertencer a Deus é ser a habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus em nós é como um selo na verdade, é um selo que garante, que mostra que nós somos, que nós pertencemos ao Senhor. E depois, quando ele vai falar sobre você decidir ser guiado ou pelo Espírito de Deus ou pela sua própria natureza pecaminosa, pela carne, ele nos fala que se nós mortificarmos as obras do corpo pelo Espírito, nós viveremos. Viveremos. E depois ele diz por quê. Então a gente encontra esse porquê, por isso a gente tem que olhar antes o que ele disse antes, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E às vezes eu acho interessante colocar certos versos como esse aqui de trás para frente. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então essa ideia universalista que diz que todos nós somos filhos de Deus e que todos nós vamos ao paraíso, como cantava um certo cantor francês, não é verdade. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque é o mesmo Espírito que é o selo que demonstra, que mostra, que atesta que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos ao Senhor. Você se torna filho de Deus quando você se torna habitação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem morar em você. Não existe cristão que não seja morada do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo, nos diz a palavra. Então é natural dizermos aqui que são os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito de Deus. E como é que esse Espírito de Deus nos guia? Nos guia com uma grande doçura. Esse Espírito aqui no capítulo 8, ele é muito sensível. Ele chora, ele sofre conosco. É um gentleman, não é? Ele não arromba a porta, ele bate e espera para que você abra. Se você não quiser ser guiado pelo Espírito de Deus, você não será guiado pelo Espírito de Deus. Mas quando você se torna um filho de Deus, você é guiado. Porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O nosso único guia é o Espírito Santo. Porque ou o Espírito Santo guia a sua vida, ou então é você mesmo, ou então é a sua carne. A sua natureza pecaminosa que vai guiá-lo. Ou, pior ainda, o inimigo. Né? Como se diz às vezes no Brasil, é o inimigo. Porque um grande aliado do inimigo é a natureza caída do homem. O Espírito, não existe a aliança entre o diabo e o Espírito de Deus. Paulo, inclusive, diz que existe uma inimizade entre a carne e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nunca fará pazes com a carne. Porque a tendência da carne é só as coisas do mundo, as coisas do inimigo. Mas o Espírito de Deus, que é um Espírito Santo, um sublime, maravilhoso Espírito de Deus, esse Espírito está aí para nos guiar. Mas você precisa abrir a porta, você precisa querer ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora, minha gente, quando o Espírito de Deus nos guia, ele nos transforma inteiramente, não é mesmo? Nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. E nós temos uma visão muito curta da vida. Aquelas pessoas que me conhecem aí do Brasil, né? Lá do Brasil, vão dizer, mas esse é o Júnior? Às vezes eu fico me perguntando, me indagando, como que eu fiz para chegar aqui? Já tem mais de 20 anos que eu moro na França e 10 anos que eu me tornei francês.
Alguém disse já, eles são loucos ter aceitado esse cara para ser francês. Eu estou falando em português, mas eu posso também falar em francês ou em inglês, em uma língua lá da África. Há um certo tempo atrás, eu nunca poderia imaginar que isso me aconteceria. Ano que vem, vou estar completando 30 anos que eu saí do Brasil. Vocês podem imaginar o que é isso? 30 anos. Houve uma época na minha vida em que, se eu pensasse que um dia eu estaria aqui no País Basco, no sudoeste da França, falando com vocês, essas pessoas vão dizer, não, isso é impossível. A graça de Deus, preciso mencionar a graça nesse texto, nessa meditação, a graça de Deus, a ação do Espírito de Deus pela graça de Deus na minha vida fez com que eu chegasse aqui. Porque uma coisa interessante, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Ser guiado pelo Espírito Santo é extremamente interessante, porque a gente tem uma visão extremamente curta, mas Deus tem uma visão eterna. Olha que coisa linda. Pode dar um glória se você quiser. Então o Espírito Santo abriu uma porta, me mostrou, eu entrei, e olha só, estou aqui. Conheci minha esposa na África, a vi pela primeira vez na Inglaterra e conheci ela no Senegal. Me casei, tenho 2 filhas. Inclusive, em breve vai ser o nosso aniversário de casamento. E aqui estou a vos falar. Que coisa interessante. Ser guiado pelo Espírito Santo é a melhor coisa que possa te acontecer. E todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se alguém se diz filho de Deus, mas não é guiado pelo Espírito de Deus, esse não é filho de Deus. Não julgamos, é claro. Deus é quem sabe. Mas você sente também se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus ou por você mesmo. Que Deus te abençoe.